Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para registrar, para gravar esta mensagem da Palavra de Deus, com o propósito de que ela possa chegar aos ouvidos, às vistas, do maior número de pessoas possível, porque o nosso desejo é que a honra, a glória, o louvor sempre sejam dadas ao nosso Deus. Nosso texto para reflexão hoje será 1 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 13. Ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas a caridade edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. No que diz respeito ao comer das coisas oferecidas em sacrifício aos ídolos, nós sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, somente um. Porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Todavia não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns conscientes dos ídolos até agora comem coisas oferecidas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. Mas o alimento não nos faz mais aceitos ante Deus, porque se comemos não somos melhores, se não comemos, não somos piores. Mas tomeis cuidado para que essa liberdade não se torne de alguma maneira pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, motivada a comer das coisas que são oferecidas aos ídolos? E por teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Mas pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida ofender ao meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Deus nos abençoe mais uma vez, através da sua palavra, que é a verdade. Muito bem, como já é do conhecimento de todos aqueles que nos acompanham, eu gosto sempre, quando estamos iniciando nossas reflexões, embasar de uma forma muito segura para todos vocês, lembrando que a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, ela é a verdade e ela é poderosa para fazer em nós transformações, mudanças, de acordo com o querer do nosso Deus. Deixe neste momento que a palavra de Deus, ela possa inundar o seu ser, transformar a sua vida, moldar a sua vida de uma forma agradável aos olhos do nosso Deus. Amém? Que a palavra de Deus, ela de fato possa abençoar a sua vida neste momento. Muito bem. Estamos vivendo um período que o mundo, não sei se propriamente o mundo, mas eu sei que o Brasil, um país católico, um país
que tem suas tradições religiosas, e estamos vivendo um período chamado de festas juninas, onde alguns santos da Igreja Católica são homenageados nesses dias. Na verdade, eu não entendo muito sobre as razões, embora cresci vendo essas comemorações acontecerem. Eu não sei se realmente é um gesto de devoção aos seus santos. Eu não sei se são pretextos para se divertirem, para beber, para dançar, para festejar. Eu não sei exatamente o que move, mas eu sei que estas comemorações, elas não agradam a Deus. Elas não agradam a Deus porque a glória deve ser sempre oferecida a Deus. Deus não divide a sua glória com o outro. Então não existe este ou aquele que tem o poder de fazer aquilo que somente o nosso Deus pode fazer. Mas a minha preocupação certamente não é com aquelas pessoas que são de uma outra religião e que fazem as suas festas, que comemoram nesses dias. A minha preocupação ela é voltada para aqueles que são servos de Deus e que estão servindo a Deus. Porque muitos crentes, alguns novos, inexperientes, imaturos, outros crentes mais velhos, mais maduros, por vezes são vistos, por vezes são envolvidos e muitas vezes estão servindo a outros propósitos. Não é de admirar, ou é para admirar, para ficar perplexo. Algumas igrejas, nesses tempos, fazendo o seu São João, fazendo sua festa junina, à la gospel. E isso certamente é algo que nos entristece, porque as coisas não deveriam ser assim. Eu tenho falado que estamos no mundo para ser o sal e a luz, e o sal e a luz têm o propósito de mudar, de conservar, de impactar, de influenciar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então eu quero trazer aqui uma reflexão em 1 Coríntios 8, onde Paulo também, em respostas às perguntas, às dúvidas, às questões levantadas pela igreja de Corinto, estavam fazendo para ele. E ele então, esse capítulo 8, ele é dedicado para este propósito. Bom, irmãos, como nós poderíamos viver livres a nossa vida em Cristo? Como poderíamos viver livremente em Cristo? Obviamente não será tendo licença para ser crente e ainda assim comemorar e nos esbanjarmos com as coisas do mundo. Não, muito pelo contrário. Para que possamos ter uma vida livre em Cristo, nós precisamos observar todos aqueles ensinos que Deus tem nos ensinado na sua palavra. A propósito, o Evangelho ele chegou até as pessoas trazendo justamente uma proposta de liberdade. No entendimento de Deus, os homens sempre viveram escravizados. O Evangelho ele vem com esta proposta de liberdade. Eu gosto muito das palavras de Jesus quando ele fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, uma referência ao diabo. Mas ele disse, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A condição do homem sem Cristo é uma condição de escravidão.
O homem sem Cristo, ele é escravo. Escravo dos seus medos, ele é escravo dos seus desejos, ele é escravo dos seus senhores, ele é escravo dos seus deuses. Sempre em algum enquadramento, o homem, ele é visto como um escravo. E gostaríamos de, baseando-nos nesta questão, buscarmos esse entendimento. Como eu disse, não queremos licença para fazer as coisas do mundo, pecar, mas nós queremos ser livres em Cristo, viver uma vida feliz, onde temos prazer, onde temos alegria, onde somos felizes, abençoados e vivendo para a glória de Deus. Muitas pessoas acham que viver pecando, fazendo o que a carne deseja, é ser verdadeiramente livre. Eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para atender a todos os desejos da minha carne. Então, algumas pessoas acham que isso é liberdade. Na verdade, isso não é liberdade. Isso é escravidão nata, isso é escravidão pura. Não é liberdade, isso é escravidão. Porque não conseguir se dominar significa que outro te domina. Então, quando você não consegue controlar os teus desejos, ao ponto dos teus desejos te controlar, quando você não consegue controlar os teus vícios, ao ponto dos teus vícios te controlar, esta é a maior prova de que você não é livre, que você é escravo, que você está sendo dominado por alguém ou por algo que controla aí a sua vida. Fazer as coisas sem medo, por prazer e com a consciência de que Deus está se agradando de nossas vidas. É isso que é liberdade cristã. É essa liberdade que nós queremos encontrar. Uma forma de viver onde possamos ser livres, onde nós possamos realmente não ser dominados e não estar sob o controle de ninguém, mas fazendo as coisas sem medo, por prazer, com a consciência de que Deus está realmente se agradando de nós. Liberdade cristã é ser livre para viver para Jesus e ser muito feliz fazendo aquilo que nos faz sentir bem. Eu não posso admitir que ser cristão é ser triste. Ser cristão é ser privado de viver. Muito pelo contrário. E é isso que eu quero mostrar. É isso que eu quero, através do ensinamento da Palavra de Deus, mostrar para vocês que é possível ser feliz com Jesus. É possível desfrutar de uma liberdade cristã. Bom, no capítulo 7, o capítulo anterior, Paulo também está respondendo às perguntas feitas pelos irmãos, e no capítulo 7 ele responde sobre o casamento. Mas aqui no capítulo 8, ele nos fala de um outro assunto muito importante, um assunto complexo, e que naquele tempo era de suma importância, e eu creio que também hoje, nos nossos dias, este assunto continua sendo muito importante. A questão era, os cristãos podem comer carne que foi sacrificada a ídolos ou aos ídolos? Bom, essa pergunta sendo feita para nós hoje, talvez ela até poderia parecer irrelevante, mas naqueles dias ela não era irrelevante. Era uma pergunta que, de fato, eles precisavam de orientação. Eles tinham essa dúvida, se os cristãos poderiam comer as carnes que eram oferecidas aos ídolos. Porém, irmãos, nós precisamos entender que a questão da liberdade cristã, ela se aplica também a nós hoje. Nós também temos tido muitas dificuldades em relação à liberdade cristã. É óbvio que Paulo, ele não enfrentou nos seus dias muitas questões relacionadas à liberdade cristã como nós lidamos hoje. Por exemplo,
Crentes podem ter e assistir televisão? Crente pode assistir e torcer por um time de futebol? Crente pode se envolver com política? Eu poderia ficar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas, falando sobre questões relacionadas à nossa liberdade cristã. Podemos, como crentes, fazer ou não podemos? Bom, percebo então que esta questão da liberdade cristã, ela é muito importante também. E aqui, no capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo está apresentando, na verdade, nesses 2 capítulos, ele vai apresentar 4 princípios básicos, que devem servir de direcionamento para os crentes. Crentes de todas as épocas, de todos os séculos. Crentes que precisam tomar decisões, crentes que precisam fazer escolhas, crentes que precisam optar sobre várias áreas difíceis da vida, como, por exemplo, estas que citei para vocês. Bom, mas o que nós vamos olhar, então, aqui no capítulo 8, queremos destacar o conhecimento que deve ser dosado pelo amor. Esta é uma dos 4 princípios que Paulo vai tratar nos 2 capítulos. Ficaremos somente nesta primeira, o conhecimento que deve ser dosado pelo amor. Isto aqui vai regulamentar, isso aqui vai explicar, isso aqui vai nos ensinar como ser livres, como ter a liberdade cristã. Paulo dirige-se principalmente aos cristãos mais fortes da igreja, aqueles que possuíam conhecimento espiritual e liberdade em Cristo. Irmãos, fica muito claro quando nós estamos olhando para o texto que existiam crentes naquela igreja que eles tinham muito conhecimento, eles tinham conhecimento espiritual. E estes Paulo meio que intitula crentes fortes. Mas também tinha os crentes fracos, obviamente aqueles que não tinham tanto conhecimento. E a responsabilidade aqui colocada pelo apóstolo é que os crentes fortes, aqueles que tinham conhecimento espiritual, esses deveriam dar suporte, esses deveriam cuidar daqueles crentes que não tinham tanto conhecimento e que precisavam de ajuda para poder crescer. Mas o conhecimento, ele deve sim ser regulado, ele deve ser dosado pelo amor. Interessante, são informações naqueles tempos do apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Corinto, eles tinham 2 fornecedores de carne. O povo tinha 2 fornecedores de carne. Hoje, por exemplo, para mim que moro numa cidade pequena, nós temos alguns fornecedores. Nós temos os frigoríficos, que é o que acontece nas grandes cidades, mas nós temos cidades pequenas, produtores rurais, pequenos produtores, fazendeiros, que acabam fornecendo também alimento, carne. Então, eles tinham um produtor que era o mercado, meio que os frigoríficos nossos hoje, porém esses tinham um preço mais alto. E eles tinham outro que eram nos templos e nas cidades, os templos da cidade. Então, um era o mercado, o outro era os templos religiosos que haviam na cidade. E nesses templos religiosos, havia sempre carne que estava disponível, carnes que foram de animais que foram sacrificados, oferecidos aos ídolos. E esta carne, ela era vendida de uma forma mais barata. Então, as pessoas tinham essas 2 opções, ou comprar da carne
que podia ser encontrada no mercado, que era mais cara, ou elas poderiam comprar da carne que era vendida nos templos, oriundas de sacrifício. E aqueles crentes que tinham mais conhecimento espiritual, aqueles crentes que eram mais esclarecidos, entre aspas, aqueles que eram mais fortes, eles sabiam, na verdade, que o ídolo não era nada. E assim sendo, já que o ídolo não era nada, ele também não poderia contaminar aquela carne que estava sendo vendida. E assim, eles compravam daquela carne para consumo, com a consciência totalmente tranquila e ainda economizavam bastante. Faziam com isso um bom negócio. Bom, além de comprar esta carne, eles também, caso fossem convidados para ir comer na casa de algum vizinho, de algum amigo, ou mesmo no templo, e a carne que fosse oferecida também fosse carne oriunda de sacrifício aos ídolos, eles também comiam numa boa, eles não tinham problemas, porque para eles os ídolos não existiam. Mas o que estava acontecendo, irmãos, é que aqueles crentes que tinham menos conhecimento espiritual, aqueles crentes que eram chamados os crentes mais fracos, eles realmente ficavam muito ofendidos. Aquilo trazia muitas dificuldades para eles. Eles não conseguiam entender aquele comportamento. Por quê? Porque muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã. Eles estavam sendo retirados do meio da idolatria. E certamente eles não entendiam como seus irmãos em Cristo poderiam comer aquela carne, poderiam ter contato com aquelas coisas que eram oferecidas aos ídolos. E nós podemos ver aí nas cartas do Novo Testamento que os crentes novos eles tinham muitas restrições, eles tinham muitas dificuldades em relação a alimentos, em relação aos dias, porque esta era uma questão cultural, religiosa. Os judeus tinham muito essa questão, então grandes problemas surgiam em relação a isso. E isso poderia avançar de uma forma perigosa ao ponto de causar divisão na igreja. Então, por isso, Paulo ele está aqui orientando os irmãos fortes a ter paciência e a suportar aqueles irmãos que são mais fracos. Então, os coríntios decidem pedir a ajuda do apóstolo e esse problema poderia ser resolvido. E a resposta de Paulo a esse pedido, ela vem em forma de orientação. Nos versículos 1 e 2, Paulo diz: os coríntios eram ricos em conhecimento espiritual e, na verdade, por causa deste conhecimento, eles também eram muito orgulhosos, né? Nós vimos isso muito na carta. Por exemplo, aqueles que tinham muito conhecimento, eles sabiam que um ídolo não era coisa nenhuma. Para eles entendiam que o ídolo, como eu acredito que todos nós que conhecemos a palavra, eu quero me colocar nesta lista daqueles que têm o conhecimento espiritual, nós sabemos, irmãos, que o ídolo nada mais é do que apenas uma representação de um Deus que não existe. Certamente, irmãos, se esse Deus não existe, a sua representação também não significa nada. O fato de se ter aí uma imagem de escultura de um Deus em um determinado templo, não quer dizer que isso seja uma prova incontestável da sua existência. Então a conclusão era meio que lógica. Um Deus inexistente não poderia contaminar a carne a ele oferecida. Bom, mas embora os crentes fortes, esclarecidos, eles não tivessem problema algum com isso, porque os mais fracos então tinham? É uma pergunta. Os crentes fortes estavam resolvidos. Era lógico. Mas por que os crentes mais fracos ainda
estavam tendo problema em relação a isso? É porque algumas coisas, aquilo que é lógico, não é suficiente para resolver. Por isso, entenda, o conhecimento não é tudo. O conhecimento é preciso ser dosado pelo amor. Por quê? Embora possa parecer lógico para mim e você que somos adultos, que o escuro não nos ofereça nenhum perigo, nós não conseguimos, através da lógica, provar para uma criança que o escuro não causa ou não tem nenhuma razão para causar medo. Então, o conhecimento ele pode ser uma arma com a qual podemos lutar ou uma ferramenta com a qual podemos edificar. Através de um conhecimento maior, nós podemos debater, nós podemos lutar. Mas, se nós temos um conhecimento que é dosado pelo amor, nós podemos edificar vidas. O conhecimento, ele pode nos levar a ensoberbecer. Mas o conhecimento dosado com amor pode nos ajudar a edificar a vida dos outros. Aqueles que querem saber tudo dão evidência de ignorância. Aquele que realmente conhece a verdade tem a consciência de que não sabe nada. Porque o nosso conhecimento, por maior que seja, diante do conhecimento de Deus, que é onisciente, tem todo o conhecimento. O nosso conhecimento não é nada. A Bíblia diz, Paulo, que Deus ele considera a sabedoria do homem loucura. Você pode ter conhecimento de uma coisa e ainda assim não desfrutar dela. Muitos podem conhecer Deus intelectualmente, mas pode não conhecê-lo intimamente, pessoalmente. Porém, junto com o conhecimento, então deve vir o amor. O amor e o conhecimento devem andar juntos. Efésios 4,15, a Bíblia nos diz: seguindo a verdade, o conhecimento em amor. Alguém já disse que verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é hipocrisia. Muito profundo. Você pode ser detentor de grande conhecimento, de muitas verdades, mas se você não tem amor, você pode ser bruto com as pessoas para que elas te obedeçam ou para que elas entendam como você. Mas se você também tem muito amor, mas um amor descontrolado, desorientado, sem a verdade, isso também se torna uma hipocrisia. O conhecimento ele pode ser considerado como uma forma de valor que se deve usar em amor. O amor deve sempre ser controlado pelo conhecimento. Os cristãos mais fortes de Corinto tinham conhecimento, mas eles não usavam esse conhecimento em amor, porque faziam isso ao invés de edificar os mais fracos. Eles se tornavam cada vez mais presunçosos. Então, ao invés de usar o conhecimento em amor, com o propósito de edificar os mais fracos, eles apenas ostentavam o conhecimento, os senhores do saber, e cada vez diante dos mais fracos, eles eram identificados, reconhecidos como presunçosos. Paulo queria que os mais fortes pudessem ajudar os mais fracos a se desenvolverem. E este é o caminho. É isso que nós devemos fazer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele fala: vós que sois fortes, vocês precisam ter paciência com aqueles que são mais fracos. Então, meus queridos, que esta recomendação, esta orientação de Paulo aos Coríntios, possa ser extremamente útil para nós do século 21. Geralmente são aqueles mais fracos que têm a tendência de se escandalizarem com muitas coisas e muitas vezes se escandalizam com atitudes
daqueles que são os crentes fortes, que agem com conhecimento, porém sem amor. Então eu quero meio que traduzir isso aqui. Às vezes você é um crente que tem muito conhecimento. E às vezes você não quer ceder porque você acha que é um capricho. Enquanto isso, aquele crente que é mais fraco está olhando para você, está se escandalizando, está se enfraquecendo cada vez mais, porque ele não esperava que você agisse daquela forma. Embora você não esteja errado agindo daquela forma, porque no caso dos ídolos, eles entendiam que os ídolos nada eram, mas eles precisavam entender que os fracos precisavam de ajuda, e é dever do forte ajudar o fraco. Então, ao invés de você muitas vezes viver fazendo coisas porque você acha que não está errado, tem a consciência de que não está errado, mas não está respeitando a consciência daquele irmão mais fraco. Paulo diz, vocês estão fazendo pecar os irmãos mais fracos. E assim também vocês estão pecando contra Deus. Então é nesse ponto que deve entrar o amor, porque o amor edifica, o saber ensoberbece. Quando o conhecimento espiritual é usado em amor, o cristão mais forte ajuda o cristão mais fraco a se levantar e a caminhar com a liberdade em Cristo. Então, queremos que os cristãos cresçam, não queremos que eles fiquem inchados. O forte cresce mais, o fraco cresce também, mas quando crentes fortes apenas ostentam o seu conhecimento, eles se ensoberbecem, eles incham e eles não edificam a ninguém. Conhecimento e amor são dois fatores importantes a fim de usarmos nossa liberdade cristã corretamente. Porém, ainda há um terceiro fator, a consciência. O termo consciência significa simplesmente conhecer com. Consciência é um tribunal interior no qual os atos são julgados e aprovados ou condenados. Conhecer com. A nossa consciência é um tribunal que existe dentro de nós. E esse tribunal nos leva a julgar os atos, se eles são corretos ou se eles são errados. Então é lógico que quanto mais conhecimento espiritual nós possuirmos, quanto mais nós praticarmos esse conhecimento, mais forte se torna a nossa consciência. Paulo fala de uma consciência fraca. Uma consciência fraca, ela é muitas vezes, ela é fraca por falta de conhecimento. Uns têm consciência fraca porque são crentes novos, que não tiveram ainda tempo para crescer. Outros porque recusam, porque ignoram a Bíblia, recusam crer, recusam ter comunhão com os irmãos. Sempre vai ter uma consciência fraca. E ainda outros porque temem a liberdade. Simplesmente isso, temem a liberdade. São como crianças já com uma idade suficiente para ir à escola sozinho, mas tem medo de sair de casa. Por isso vai sempre precisar ser levada para a escola todos os dias. Muitos não querem ter esta capacidade de poder optar, de fazer escolhas, de fazer coisas que todo ser normal, adulto, maduro deve fazer. Então prefere, recusa crescer, continua com a consciência fraca e fica sempre sendo levado pelos outros. A consciência de um cristão mais fraco, ela é facilmente contaminada. Olha o versículo 7. Todavia,
não há este conhecimento em todos os homens, porque alguns conscientes do ídolo, até agora comem coisas oferecidas aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, é contaminada. A consciência de um cristão mais fraco, ela também é facilmente golpeada. Versículo 12. Mas, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. E a consciência de um cristão mais fraco, ela é facilmente escandalizada. Versículo 13. Portanto, se a comida ofender a meu irmão, eu não comerei carne enquanto no mundo estiver, para que meu irmão não se ofenda. Um registro que nós fizemos lá no início. Quem são aqueles que se escandalizam facilmente? São os crentes fracos. Os crentes fortes têm conhecimento, entendem, compreendem. Mas os crentes fracos, eles têm uma consciência fraca, que é facilmente contaminada, facilmente golpeada, facilmente escandalizada. Os mais fortes precisam cuidar deles, porque eles precisam de ajuda. Pode ser que não faça mal a algum, pode ser que não faça mal a alguém, ao crente forte. Pode ser que às vezes você não está fazendo mal nenhum para você, porque você é um crente forte. Ou seja, as coisas que você está fazendo, tipo comendo carne oferecida a ídolos. Vou citar um exemplo dos nossos dias. Suponhamos que você está passando numa esquina e você está com fome, lá tem na encruzilhada tem uma macumba. Você teria coragem de comer a comida que estivesse ali? É óbvio, você sabe que aquilo ali não é nada, o ídolo não é nada. Então você que é um crente que tem conhecimento, sabe disso, poderia comer sem isso fazer nenhum mal para você. Porém, se você estiver com um crente, um novo crente que não tem esse conhecimento, que não tem essa maturidade, vai achar que você está brincando, vai achar que você está sendo presunçoso, vai achar que você está sendo sarcástico, gozador, desrespeitoso e pode ficar muito enfraquecido. Então, isso certamente pode prejudicar muito o crente mais fraco. O forte, então, tem que ceder em amor para ajudar o fraco, não para mimá-lo. Somos livres em Cristo, mas devemos ter o cuidado para que o nosso conhecimento espiritual seja moderado pelo amor e para que não tentemos os cristãos mais fracos a agir contra a sua própria consciência. Quando o conhecimento é dosado pelo amor, os irmãos mais fortes exercem o ministério junto aos mais fracos, e os mais fracos crescem e se fortalecem. Em Cristo, irmãos, nós somos livres, liberdade cristã. Que o conhecimento na sua vida seja suficiente para te fazer entender. Que o teu conhecimento ele seja regulado, dosado pelo amor verdadeiro, ao ponto de te fazer não comer, mesmo sabendo que se comesse não teria problema, te fazer não comer somente para ajudar o irmão mais fraco, até que ele tenha mais entendimento. Para que desta forma, a consciência, aquele tribunal que há dentro de nós, não nos reprove, não nos coloque numa posição de culpados. Que possamos ser livres, que crentes fortes, crentes fracos, possam viver a sua liberdade em Cristo. Que juntos nós possamos crescer para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida. Se você é um crente forte, ame o crente fraco e ajude ele a se tornar também um crente forte. Se você é um crente fraco,
Não desanime por qualquer coisa. Continua olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Continue estudando a palavra de Deus para adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual você adquirir, mais forte será a tua consciência. Lembre-se, irmãos, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Todos os alimentos podem ser purificados através da oração. Não somos judeus, não estamos vivendo o período da lei. Jesus disse na visão para Pedro, Deus, naquela visão para Pedro, lhe mostra vários animais imundos para o judeu. Mas o Senhor disse, Pedro, mata e come. Nós somos livres em Cristo. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu faço algo que eu não consigo me controlar, é porque eu sou escravo. Que você possa ser livre em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fiquem em paz.